Ok. Gravando. Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós temos um caso, talvez a doutora Maria Lúcia lembrasse dos tempos que nós tínhamos aula com o professor Domingos Delácio, do binômio fígado e gravidez. Eu não sei se ainda usa esse termo, mas era toda fígado e a tiroide e a gravidez. Gravidez, né? Então, hoje, o nosso binômio, nós temos convidado o Maurício, né? Maurício Mendes Barbosa. Ele é gineco-obstetra, ele é professor atualmente da faculdade do Hospital Albert Einstein, e ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na escola com pessoas que são muito amigas nossas, o Moron e o Luciano Nardosa. Então, o caso é meio curto, mas ele dá margem a bastante discussão. Então, eu preparei, vocês vão ver que não tem muita coisa, a gente vai discutir por causa da dificuldade que é manejar esses pacientes. Então, bom, trata-se de uma paciente com 32 anos, bancária. Não está aparecendo aqui para a gente. Não? Esqueci de... Desculpa. Esqueci de pôr... Fábio Passe, presente. Tela cheia. Boa noite, Fabinho. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, Eunice? Fala, chefe! Oi, Fabinho! Tudo bom? Vou ver se esse ano eu consigo participar. Seja bem-vindo. Por que não está aparecendo a janela do... Clica numa das opções, né? Janela ou tela inteira. Já foi. Foi? Foi. Só falta colocar a apresentação. Gama chegou. Bom, pessoal, nós tínhamos combinado semana passada e eu não deixei para convidar em cima da hora o Maurício, e ele agradeceu, não pôde participar semana passada, veio hoje, e ele vai abrilhantar nosso caso aqui. Então, trata-se de uma moça de 32 anos, bancária, natural e procedente de São Paulo, e ela vem com alterações hepáticas no final da gravidez. Foi o que ela relatou, ela estava sintomática, ela veio aqui com 25 dias de puerpério, ela tinha tido uma gravidez normal até a 37ª semana, quando foi constatado um pico hipertensivo. Ela disse que não tinha contado para o doutor Maurício, mas as pernas, um pouco antes, uma semana antes, estavam um pouco inchadas, não deu atenção e não quis ligar ou procurar, porque era fim de ano, ela tinha medo que tivesse que fazer exames ou internar. Ela foi internada por causa desse pico hipertensivo e algumas alterações laboratoriais foram observadas. O parto foi cesárea, ela teve atonia uterina pós-parto, revertida com tratamento clínico, e ela teve uma melhora progressiva dos exames e alta após 5 dias de internação. Ela disse que tinha ganho 12 quilos na gravidez, relatório sobre diferença, não tinha queixa nos diferentes aparelhos. A gravidez foi por fertilização in vitro, o marido tinha azospermia, secundária a uma fratura de bacia, ela tinha hipotiroidismo, usava 50 microgramas de levotiroxina, não tinha cirurgias prévias, não fumava e não bebeu durante a gravidez. O pai é hipertenso, com ferritina alta, a mãe com hipotiroidismo, a mãe não teve nenhuma intercorrência gravídica na gravidez dela e do irmão, o irmão é saudável e a filha é saudável. Ela tinha esse exame físico aqui,
uma PA de 9/6, frequência cardíaca normal, peso 64, uma altura de 1,60, com IMC de 25. Ela disse que estava já quase no peso normal e o exame físico dela aqui foi normal. Quais as hipóteses diagnósticas mais prováveis, pessoal? Doutora Maria Lúcia quer pilotar? Sim, pode ser. Deixa eu só entender a história. Então, você está nos contando alguém que você viu no puerpério, é isso? Isso. Tá. Ah, tá. Puerpério há 25 dias. E aí ela conta essa história da gestação. Que Foi a primeira gestação. Tá. Teve um pico hipertensivo. E diz que por isso ela foi para o hospital. Ela não sabe quanto, mas esse pico hipertensivo estava na cartinha que o Maurício me encaminhou. E ela tinha alterações laboratoriais, é isso? Isso. Hepáticas. Isso. Tá. Não, várias alterações. Várias alterações, tá, mas estava com um exame físico normal no puerpério, não é isso? Isso. Não estava ictérica. Não. Bom, então eu vou perguntar para o Luiz, nosso novo especializante, que eu vi que estava aí. Luiz, é uma história assim um pouco pobre para você fazer alguma hipótese diagnóstica, né? Mas o que você acha que pode ter acontecido com essa gestante no final da gravidez? Você tem alguma hipótese? Cadê o Luiz? Eu juro que vi ele aí. Estou aqui, professora. Não é. Desculpa, não é você que eu estava falando. Então. Era o Luiz, especializando na nova turma de 2024. Mas eu acho que ele não tá ligado. Mas, Luiz, já que você se apresentou, você quer... Professora, eu entrei agora, não peguei o começo da conversa, me desculpe. Imagina. Eu acho que eu não contribuiria. Quem mais que está aí? Nossa, Oi, doutora. É o Luiz. você. Luiz. Tá. Sou eu, Luiz Pitangui? Ou Luiz Gustavo? Oi, doutora. Está me ouvindo agora? Isso, Luiz Gustavo. Está me ouvindo, doutora? Estou te ouvindo. Eu tive que entrar e sair, eu acho que o meu fone estava com problema. Mas você ouviu? Ouvi. Então, doutora, eu acho que assim, esse aumento pressórico ali pela 30ª semana, né, próximo ao termo, eu pensaria numa pré-eclâmpsia já no início. Assim, a gente não tem os exames ainda laboratoriais, né, para ver quão grave, ou se tinha realmente essa lesão hepática, para pensar em algo um pouco mais severo, um HELP, talvez, mas pelo quadro clínico, assim, só de pico pressórico que tenha indicado a interrupção da gestação, pensaria talvez mais em pré-eclâmpsia, pelo terceiro trimestre e tudo mais. Perfeito. Você pensou, então, em pré-eclâmpsia e, eventualmente, se você tivesse outros dados laboratoriais, você poderia até pensar numa síndrome HELP. Então, as hipóteses que você conseguiu fazer, né? Ótimo. Não sei se o Maurício só quer fazer um comentário então, em cima dessas hipóteses dele. Só para conjecturar, assim, essa paciente, ela estava com 37 semanas de gestação, ela tinha passado comigo uns 4, 5 dias antes dela me ligar e falar que ela tinha medido a pressão na casa dela e que a pressão estava
13/9, 130/90. E, assim, ela sempre teve pré-natal com PA 100/60. Aí e que ela estava, assim, se sentindo meio mal, assim, que ela não estava se sentindo bem. Meio com tontura, não se sentindo muito bem. Daí eu falei para ela, era um pré-natal de baixo risco, ela não tinha tido intercorrência nenhuma, tinha exames feitos uma semana antes, com função renal, função hepática, hemograma, tudo normal, e tinha inclusive urina 1 sem proteinúria, e daí eu falei para ela ir no hospital. Falei, ó, essa pressão diferente do que foi em todo o pré-natal, vai lá no hospital para a gente ver o que está acontecendo. Só para ilustrar um pouco mais e não... Tá. E não contar doutora, né? Maurício, você concorda com as hipóteses sem ver exame do Luiz? São talvez as hipóteses mais prováveis, né? Foi o que veio na hora na minha... Essa paciente está fazendo uma pré-eclâmpsia, né? E daí é melhor mandar ela para o hospital para a gente colher exames e ver se tem uma pré-eclâmpsia, se tem uma HELP síndrome. Ela tinha 37 semanas, né? Então, acho que as hipóteses do Luiz talvez sejam as mais prováveis. Né? Doutora, Maurício, quando é que você, assim, se preocupa com o nível pressórico de alguém que está com 13/9 na gestação? É só porque você sabia que ela tinha 10/6? Ou esse nível pressórico sempre te deixaria preocupado? Normalmente, assim, a gente fala que é hipertensão na gestação quando ela passa de 14/9 de PA, né? A pré-eclâmpsia, ela é uma complicação da gestação após a 20ª semana de gestação, né? Antes, quando aparece hipertensão lá no começo, a gente fala que é uma hipertensão crônica, e depois de 20 semanas a gente fala que é uma pré-eclâmpsia. E daí, quando passa de 14/9, a gente chama de hipertensão. Só que como ela vinha acompanhando o pré-natal, e daí ela tinha um comportamento pressórico diferente, ela teve um aumento ali de mais de 20% na sistólica, né? E também na diastólica. E daí isso que chama atenção. Perfeito. Quer continuar, Duno? Pessoal, tem mais algum diagnóstico, gente? Ou é só doença da gravidez, ou ela poderia ter uma doença que qualquer mulher tem enquanto grávida, ou ela poderia ter uma doença hepática prévia? Poderia estar dando algum problema. A gente tem além dela dizer que ela ficou com enzimas alteradas, não tem nada para a gente pensar, né? Doutor, ela tem hipotiroidismo, né? Isso. Então, pensei se nesse hipotiroidismo aí ela tem uma doença autoimune, se não podia aparecer outra, uma hepatite autoimune aparecendo aí na gravidez. No final. Normalmente na gravidez melhora, né? Mas no final, no puerpério, tem a tempestade. Aprendeu, hein? Então, a gente sempre tem que lembrar que existiriam essas possibilidades, né? Dela estar com alguma coisa nova, mas que aconteceu durante a gravidez, ou ela tinha alguma coisa crônica e ficou grávida, né? E quais exames que a gente solicitaria? Sem saber que estavam alteradas as enzimas, né? O perfil hepático, principalmente. Para começar, as doenças virais, iria fazer um rastreio. Mas nesse momento o Maurício não tinha nenhuma
hipótese que isso fosse hepático. Que pede doutor, no laboratório de uma suspeita de eclâmpsia, pré-eclâmpsia / HELP síndrome. doutor, eu escuto muito isso em casa, que a minha esposa é obstetra, então ela fala muito do rastreio de pré-eclâmpsia. Então, acho que, se não me engano, pede proteinúria de 24 horas, perfil, aí vai acabar entrando o perfil hepático ali, que a Verônica citou, né? Aí, agora, a minha obstetrícia vai até aí. Lembra da HELP síndrome? Que quer dizer a HELP? Aí precisa pesquisar marcador de hemólise, né, enzimas hepáticas, as plaquetas. É isso. Então tá, eu vou mostrar então, Luiz, ó, o que o Maurício pediu. Então, tem um aumento mais que 10 vezes na TGP, umas 8 vezes na TGO. Na entrada não tinha fosfatase gama, estava com 5,3 de biri total, com 4,8 de direta, uma creatinina de 1,42, a tocohemoglobina estavam normais, e estava com esse aumento de leucócitos, com aumento dos neutrófilos, com plaquetas normais. Um NR de 1,56 com um TTPA de 1,23. Um fibrinogênio de 1,44, normal de 200 a 400, um DHL de 413, ele é menor que 214 no hospital, e um astúrico de 8,3. Tem também um ultrassom normal e uma urina 1 normal. Essa hemoglobina e esse hematócrito, a gente pode até falar que elas estão aumentadas, porque a grávida ela é hemodiluída, né? Então, para a grávida, ele está aumentado, né? Doutora Lúcia, você quer continuar? Não estou vendo Então, ninguém. vou continuar com o Luiz ali, porque ele com a esposa obstetra, nós acertamos direitinho para quem perguntar, né? Luiz, o que você achou desses exames? Faz um comentário geral aí, e confrontando eventualmente com as suas hipóteses, né? Uhum. Eu acho que pré-eclâmpsia poderia fica um pouco mais distante nesse momento, urina 1 normal, acho que HELP também não, a plaqueta tá normal, a hiperbilirrubinemia ali às custas de direta, né? Apesar de ter um DHL aumentado, não parece ser algo hemolítico, né? Aí tem umas transaminases ali configurando, acho que, uma hepatite aguda, né? Um predomínio de ALT sobre AST. Complicou. E o ultrassom normal também, né? Não viu nada de dilatação de vias também, para pensar em algo obstrutivo, né? Se fosse, porque a gente sempre separa, né, doenças próprias da gestação, doenças outras em gestantes. Se fosse uma doença própria da gestação, você tem mais alguma outra hipótese, fora pré-eclâmpsia e HELP, com esses exames? As próprias da gestação, pensaria na colestase gravídica, mas que ela não tem nem clínica, e ali não consta, né, as canaliculares. Acho que, não sei se foi solicitado depois, mas... Foi. Aí tem a esteatose gestacional, mas que com esse ultrassom normal também talvez não configuraria. Acho que... Não sei se tem mais alguém, tem mais uma... E se não for própria, o que pode estar acontecendo? A gente aí tem que investigar todas as etiologias de hepatite aguda, né? Investigar vírus, investigar droga, autoimune também, apesar de ser aí no final da gestação e não ser o clássico de ser trigger, né? Mas acho que valeria a pena. Então, vírus, droga,
autoimunidade. Ótimo. Mais alguma hipótese? Alguém gostaria de fazer? Doutora Camila, Fala, Oi. Camila. com esse laboratório eu estou pensando um pouco, talvez se poderia ter esteatose hepática aguda da gravidez, por conta aí da hiperuricemia, aumento também das escórias nitrogenadas, né, da creatinina, O Luiz próprio INR também. Alagado. O Luiz pensou nisso também, só que ele não gostou de ter visto um ultrassom normal. Mas nem sempre vai mostrar, vai? Ou é critério obrigatório? Na esteatose aguda, ele faz parte de um somatório que depois a gente vai comentar. Sim, ok. Mas seu raciocínio está muito bom. E aí, Maurício, como é que o obstetra enxergou essa situação? Então, ela estava com 37 semanas, ela normalizou níveis pressóricos quando ela chegou no hospital, quando ela ficou lá em repouso para aferir a pressão dela ficou normal, mas a gente viu esses exames e o primeiro aspecto que vem para o obstetra é de uma HELP síndrome, né? Porque tinha um fibrinogênio baixo, tinha o TGO, TGP aumentado, o que não casava muito, que talvez vocês vão ajudar bastante, é em relação às bilirrubinas, que tinha aumento da bilirrubina às custas de direta, e daí isso não estava muito ajudando no diagnóstico obstétrico ali da HELP síndrome e da pré-eclâmpsia. Mas daí a gente ficou mais com o diagnóstico de HELP síndrome, e como ela tinha 37 semanas, pré-eclâmpsia, o protocolo com 37 semanas é resolutivo. Daí a gente ainda tentou induzir o parto por algumas horas, mas a gente repetiu esse exame laboratorial, e daí, assim, ele não estava piorando, mas estava piorando parecia piorar devagarinho. O fibrinogênio estava caindo, o INR estava largando, e daí a gente ficou com receio de continuar a gestação, porque parecia alguma coisa muito relacionada à gestação para a gente. E aí o anestesista fez uma reposição de fibrinogênio para ela, para a gente, pelo risco de sangramento no intraoperatório, e daí a gente fez uma cesárea com 37 semanas, que nasceu um recém-nascido de termo, com um bom Apgar, tudo certo. Daí teve a história da atonia uterina, né? Logo em seguida da detectação da placenta, da extração placentária, ela fez uma atonia uterina revertida com misoprostol, né, que é um análogo de prostaglandina, né? E de forma e ocitocina. E daí ficou bem. Acho que eu vou parar por aí para não... Não, é que eu daqui a pouco eu ponho mais, é só para a gente ir passo a passo discutindo aí. Isso. E aí, gente? Mas a hipótese era pré-eclâmpsia e HELP síndrome, apesar da pressão tá ok. E a plaqueta normal também, né? Plaqueta normal. Se bem que hoje o Ministério da Saúde ele fala em plaquetopenia na HELP síndrome abaixo de 150 mil plaquetas. Então, estava liberando, né? 178 mil plaquetas. A gente ficou em dúvida se
E acho que no outro exame, logo em seguida, ela fez 130 mil plaquetas. Ah, tá. Então, foi por isso que a gente resolveu indicar o parto. Ela teve uma chegada na madrugada, depois ela repetiu e deu uma alteradinha, que eu vou mostrar já no outro dia. E eu acho que a gente fica com esse diagnóstico mesmo, né, de alguma coisa própria da gravidez, porque essa coisa que roda entre eclâmpsia, pré-eclâmpsia, esteatose aguda da gravidez e HELP síndrome, parece que é um composto, né? Que é muito difícil você diferenciar uma da outra, né, Maurício? Se imbrica muito. Isso. Então, na HELP síndrome e na pré-eclâmpsia, a hipertensão entra com mais força, né? Então, normalmente, os casos, principalmente, diferenciar HELP síndrome e esteatose hepática aguda da gestação, né? Na HELP síndrome está mais presente a hipertensão, e na esteatose hepática menos presente, né? E daí, assim, a gente tinha tido aquele pico pressórico na tarde, e daí por isso que ela confundiu um pouco o diagnóstico, né? E ela tinha um aumento de creatinina, né? Que também funciona, na HELP síndrome pré-eclâmpsia, funciona como um órgão-alvo. Então, você não precisa ter proteinúria para você fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia e HELP síndrome. Você tem um aumento de creatinina e tem um aumento da pressão, você já está fazendo o diagnóstico de pré-eclâmpsia e HELP síndrome. Então, ficou esse diagnóstico na entrada dela. Eu não ouvi a voz do Dr. Gama hoje. Eu estou aqui ouvindo. E aí? Eu também, claro, como é que eu vou discordar depois que o doutor Maurício falou tudo, e o Luiz é um grande obstetra também, trazendo aí as hipóteses diagnósticas dele, mas eu queria só levantar uma questão aqui, porque ninguém pensou, por exemplo, na hepatite E, né? É uma mulher grávida com transaminase, né, ou sinalizando gravidade, e a gente sabe que, claro, que olhando para esse caso, isto é doença própria da gravidez ou é uma doença na gravidez, e pensou-se aqui nas hepatites, né, mas eu acho que nesse momento tudo que converge para, né, doença gordurosa do fígado da gravidez com HELP síndrome, mas eu acho que, assim, na discussão, transaminases que estão tão marcadas, com uma evolução com piora clínica laboratorial, acho que a ideia de não afastar a hepatite E na mulher grávida, eu acho que seria interessante até pelo comportamento de gravidade, né, o NR se alarga, né, a bilirrubina aumentada nas curvas de direta, transaminases com P maior que O e mais de 10 vezes o limite superior do normal. Acho que, para enriquecer o diagnóstico diferencial, a hepatite E deveria ser mencionada, né? Boa hipótese, Gama. Boa hipótese. Sem dúvida. Você ganhou umas palminhas. Eu vou em frente, vocês vão ver como evoluiu após o parto. Então, a TGO foi progressivamente reduzindo, voltando ao normal, 14 dias. A TGP foi descendo. A fosfatase estava sempre um pouco aumentada e continuava indo um pouquinho na última avaliação. A gama-GT começou normal, deu uma subidinha, depois já baixou para o normal. A bile foi o ponto alto, foi 5,3, depois baixou para 5,2, sempre às custas de direta. Isso foi interessante mesmo que o Maurício falou. E normalizou com 14 dias. A creatinina subiu até 1,87, 1,8, 1,5, 1,3, 1,04 e normalizou. E a hemoglobina caiu, foi caindo, 11,9, 10,9, 10,3,
e começou a se estabilizar em 11,3, 10,6, e 14 dias depois estava normal. E os leucócitos, a gente teve essa evolução que realmente, fazendo, quando eu pus o asterisco, tinha desvio até mielócito. E mantendo essa leucocitose até a normalização, a plaqueta caiu até 118 mil, voltou para o normal, dia 20, 24. O INR prolongou até 1,9. TTPA sempre tende ao normal, uma vez só que ele chegou a 1,38 no dia seguinte ao parto. É porque no dia 10 e no dia 11 tinham exames 2 vezes por dia. Então, eu peguei o pior. Então, chegou a ter 1,38 TTPA para pensar que, eventualmente, esse INR fosse parte de uma coagulopatia de consumo. Mas TTPA sempre se manteve bem. O fibrinogênio, as duas dosagens que tem estavam baixas. O DHL mostrando que estava alterado até, finalmente, depois normalizou para 199, o ácido úrico alto. E eu acho que é isso, né? E daí eu recebi essa paciente. O hepatologista, preocupada com o diagnóstico definitivo, deseja nova gravidez, é segura, esse quadro pode repetir. Eu solicitaria algum exame a mais, essa foi a pergunta da paciente. Em relação ao prognóstico do recém-nascido, se ele pode ter algum problema no futuro. Eu encaminhei a paciente porque ela quer engravidar novamente. E daí a gente precisa saber, ela quer saber se isso pode se repetir na próxima gestação dela. Porque eu falei que era um quadro grave, e daí ela precisava ouvir a opinião de um especialista em fígado para saber se isso vai repetir, se isso pode, numa próxima gestação, ela pode morrer por causa disso, se ela pode ter que fazer transplante hepático por causa disso. Então, era toda essa discussão em relação ao futuro da gestação, o futuro dela, né, o futuro reprodutivo. Um monte de pergunta difícil, né? Ela tem uns 3 embriões guardados. O doutor Maurício, o comportamento da esteatose hepática aguda da gravidez, com ou sem HELP, ele reproduz o mesmo comportamento da HELP, que é de recorrência em gestações futuras e potencial de gravidade maior? Então, pode estar ligado a alguma alteração gênica, né, doutor Eduardo? E daí, quando a esteatose hepática aguda da gestação, se ela está ligada a alguma alteração gênica, ela pode se repetir numa próxima gestação. Então, esse que é a nossa preocupação com ela numa próxima gestação. Ainda bem que aconteceu lá no final, com 37 semanas, né? Porque ela normalmente acontece no terceiro trimestre, mas o terceiro trimestre pode ser lá com 28, e daí teria necessidade de fazer um parto muito prematuro, né? Então, a HELP síndrome e a pré-eclâmpsia, toda mulher com pré-eclâmpsia tem o maior risco de ter pré-eclâmpsia na próxima gestação. Hoje tem trabalho que a gente diminui risco usando AS, ácido acetil salicílico, a partir lá do primeiro trimestre até o terceiro trimestre, mas para esteatose hepática na gestação, acho que a gente não tem nenhuma prevenção, não sei. Talvez vocês vão me ajudar. Mas a esteatose aguda da gestação não é mais característica na primeira gestação ou não tem isso? Pode ser em qualquer... Pode ser em qualquer gestação, né, doutor Eduardo? Pode.
Pode ser qualquer Agora, gestação. é interessante, porque nós temos o Maurício fez um diagnóstico inicial de HELP. Daí ele me encaminhou achando que foi uma esteatose aguda. E aquilo que eu falei, né? Uma imbrica com a outra, porque se a gente for critérios prós e critérios contra, a gente tem. Ela definiu bem um HELP a partir da hora que ela despencou plaqueta, né? Depois que nasceu, ainda tem uns 3 dias, ela fez alguma coisa que poderia ser uma hemólise, pelo menos fez um DHL alto, subiu um ácido úrico. Ela tem uns reticulócitos que estavam alterados, que eu não pus aqui. Então, eu não sei, eu acho que ela pode ter feito um HELP, mas não daria para descartar que ela teria uma esteatose aguda junto, né? Então, eu acho que é desse espectro que fica, porque e tem um detalhe aqui que não comentei, mas veio na cartinha, que ela teve algum grau de alteração de consciência, né? Ficou meio binobilada. Isso. Então, isso foi uma que pós-parto, ela ficou talvez ictérica, uma cruz, assim, a esclera ficou mais amarelada, e ela demorou, assim, alguns dias para normalizar a consciência, assim, ela parecia meio obnubilada. Aí, depois de uns 2, 3 dias, 4 dias pós-parto, ela parecia que mudou a pessoa, entendeu? Então, eu acho que ela estava... talvez ela tivesse com uma encefalopatia hepática ali. Uma coisa que, pensando aqui naquele momento do diagnóstico, pensando na possibilidade que ela estivesse fazendo, suponhamos, um imbricamento aí de HELP com esteatose hepática aguda da gravidez, e sabendo que a HELP é uma microangiopatia, a semiologia do sangue periférico naquele momento, se documentasse esquizócitos ali, talvez reforçasse o diagnóstico do componente HELP, né? Porque esses selos semiológicos ali do sangue periférico talvez trouxesse uma informação assim mais... Foi HELP com esteatose hepática? O problema é que na HELP, normalmente, ela tem hipertensão associada, né? E a hipertensão dela sumiu. Ela ficou sem hipertensão durante toda a internação. Por isso que a gente ficou mais tendencioso a fazer o diagnóstico de esteatose hepática aguda na gestação. Ela só fez repetiu o ultrassom ou outra imagem? Acho que... Está fechado. O senhor está com o microfone fechado, doutor Eduardo. Oi, eu não sei se... Eu acho que ela só fez aquele... No Einstein só tinha aquele. Tinha um inicial que tinha todo o cardiotoco, aquelas coisas obstétricas, que não tinha laudo lá no site do Einstein, mas tinha o abdominal, foi uma vez só. Porque eu acho que a gente está pondo muitas fichas assim, para afastar esteatose aguda da gestação, pelo fato de que o ultrassom que ela fez no início não tinha, né? No momento lá inicial. Não sei. Porque para os outros diagnósticos também fica faltando tanta coisa, né? Então, difícil mesmo. Assim, não sei se você está aí com critérios, é isso? Sim. É os critérios do Swansea. Não, eu digo... A esteatose aguda da gravidez. Aquela gama GT está normalzinha sempre? Teve volta... Pouco alterável, um pouquinho. Aqui, pouco alterada. E a fosfatase está alta porque é gestante, né? Eu
se esse valor normal da GT fosse até 60, né, tem assim, uma característica laboratorial que na esteatose hepática aguda da gravidez é gama GT permanentemente normal, né? E a gente vê que as transaminases subiram bem e a gama GT me parece que ficou pequenininha, né? E foi... Mas eu não sei o valor também aqui, talvez 53 fosse acima do valor. Ó, o que a Lúcia perguntou, esses são os critérios de Swansea, que são os critérios para diagnóstico de esteatose aguda. E ele deve ser considerado se houver de 6 a 9 pontos. Então, se a gente considerar que ela fez um ponto na encefalopatia, fez um ponto na bile, não teve hipoglicemia, fez mais um ponto 3 no leucócito, mais um ponto nas aminotransferases 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não tinha CIT e não tinha esteatose no ultrassom, e nem biopsiou. Só que o problema desse critério, que é validado em vários centros, é esse aqui. Não pode ser utilizado se a gente tiver a suspeita de síndrome HELP. Então, esse caso fica não dá para responder, né? Você usa esse critério, Maurício? A gente, quando ela estava internada, a gente viu esse critério e daí a gente conseguiu fazer essa pontuação e achar que era uma esteatose hepática, porque a gente meio que, como ela não estava fazendo hipertensão, e assim, 90% das HELP síndromes têm hipertensão. E como ela não estava fazendo hipertensão e ela normalizou, ela fez um pico hipertensivo de 13,9 na casa dela, depois no hospital ela nunca mais fez hipertensão, a gente meio que descartou a HELP síndrome e achou que era uma esteatose hepática aguda da gestação. E aí, Gama? Gostou dos critérios? Gostei. E eu acho que o doutor Maurício está certo. Acho que é mais esteatose hepática aguda da gravidez sem HELP, né? Porque falta a hipertensão aí, né? Agora, a síndrome HELP, doutor Maurício, ela pode ocorrer no pós-parto? Ela pode ser no pós-parto imediato ou ela só acontece no período gestacional? Não, pode acontecer no pós-parto. Por exemplo, eclâmpsia, na maioria acontece antes do parto, né? 60% antes do parto, 20% no período ali do parto, e daí tem uns 30% que é no pós-parto. E a HELP síndrome, ela pode acontecer no pós-parto. Mas, normalmente, quando você tira a placenta, a pré-eclâmpsia e a HELP síndrome, ela vai se resolvendo, né? Ela vai melhorando. Ela melhora porque a causa é a placentação inadequada, né? E que causa a pré-eclâmpsia e a HELP síndrome. Aí, pelos critérios, a esteatose aguda explica tudo que ela teve, só sobrou, eu acho, a plaquetopenia. E para a HELP faltou a hipertensão. Então, mas todo o resto que ela teve, a gente consegue encaixar aqui nos critérios, né? Só essa plaquetopenia que ela teve, e aí e a certa evidência de hemólise, que aqui fala em hiperuricemia, né? Mas não exatamente hemólise, né? Fala aumento de bilirrubina, não fala o tipo, talvez seja de direta mesmo na esteatose aguda. Então, é difícil, né? Porque falta uma coisa de um lado, sobra do outro, então, mas juntando tudo, acho que o diagnóstico mais provável
é esteatose aguda da gestação. A fosfatase alcalina e a bilirrubina direta é obstrutivo? É por uma alteração obstrutiva hepática, não? Que aumenta? Aí é a pergunta do obstetra para o hepatologista. Eu acho que sim, né? Você tem aí um certo distúrbio intrahepático do fluxo da bilirrubina, né? E aumenta a bilirrubina às custas de direta, como acontece em outras hepatites, em outros processos agudos. A fosfatase alcalina, ela perde valor na gestação, né? Difícil a gente interpretar, porque existe uma fração que não é pequena da fosfatase alcalina placentária. Então, e nessa paciente você tem mesmo uma discordância, né, entre fosfatase alcalina e gama-GT. Elas não estão andando juntas, a fosfatase alcalina está mais alta e a gama-GT se manteve quase que normal. Então, ela perde o valor propedêutico para a gente, fosfatase na gestação. Mas eu acho que é uma icterícia obstrutiva intrahepática, no caso da esteatose aguda. Cadê o Fabinho? Estou só escutando, só aprendendo. E aí, que você gostou do caso? O que você achou? É um caso muito bacana. A minha hipótese principal também fica como sendo doença hepática esteatótica da gravidez. E talvez essa paciente não tenha todos os comemorativos que a gente esperasse que ela tivesse, também porque ela foi abordada, né? O manejo dela foi muito de forma imediata, né? Pelo que eu entendi do caso, né? Foi. E aí, talvez, né? Diagnosticou e já fez o VAR. A gente sabe que essa doença, quando se apresenta e o tratamento, né? Estou aí falando perante o obstetra, mas a gente sabe que o parto, né? Ele tem que ser feito de forma rápida. Eu acho que isso aconteceu e interrompeu a cascata evolutiva da doença. Eu acho que talvez tenha sido isso. Embora a gente saiba que pode ocorrer, né? A gente teve um caso anos atrás aqui, que mesmo após o parto, ela ainda houve piora clínica, né? Houve uma evolução desfavorável da doença, com necessidade de diálise, disfunção renal. Eu lembro disso, uma mulher jovem também, era primípara. Mas eu acho que é isso. A minha impressão é que talvez ela não tivesse todos os comemorativos da doença, porque ela foi manejada rapidamente, né? E ajudou muito o prognóstico, né? Sim, interrompe, né? Na maioria das vezes interrompe a evolução desfavorável da doença, né? Edu, queria que você voltasse naquelas perguntas, agora supondo que fosse uma esteatose aguda da gestação. O que você respondeu? Então, essa eu acho a parte mais difícil, viu, Lúcia? Por isso que eu quero ver como é que ele se saiu dessa. Pois é. Então, quem que causa o problema todo? É o feto, né? O feto, ele é homozigoto para uma enzima que faz a oxidação de ácido graxo. E daí a mãe, como heterozigota, ela não consegue resolver o sangue que volta. E daí ela acaba desenvolvendo a doença por essa homozigose, que é aquilo que o Maurício tinha falado, que é um defeito genético nessa deficiência, nessa enzima que está deficiente. E a mutação deixa eu estou abrindo aqui, é a G1528 em homozigose, que altera o aminoácido 474 na proteína, formando glutamina ao invés de ácido glutâmico. Então, pode ocorrer de novo, né? O que é recomendável é fazer o perfil dessa enzima no bebê e na mãe, e nem sempre, se forem negativos, vai evitar que aconteça, não sei se poderiam acontecer outras mutações, e então, eu não sei como ela tem ovo guardado, eu não sei se a gente
estaria seguro, não sei se está seguro ou não por causa disso, mas se o bebê novo, o bebê vier homozigoto, como ela é heterozigoto, o quadro vai repetir, né? O embrião, ele é passível de ser biopsiado, assim. Hoje em dia se faz uma biópsia pré-implantacional, se tira uma célula do blastômero, que tem a mesma carga genética do embrião. Você só tem que... Esse embrião está congelado, né? Tem que descongelar o embrião, biopsiar e congelar ele novamente. Então, é um pouco controverso isso. Mas, se for identificado essa alteração gênica dela, eu acho que é de se discutir com o geneticista, da gente biopsiar os embriões, qual é o embrião que não vai dar problema para ela, né? Tem que ser um heterozigoto, né? Não é isso? Se o embrião for homozigoto, vai repetir o quadro. Então, por isso que acho que a gente tem que fazer essa pesquisa. Eu até tinha perguntado para a Lúcia se ela sabia da pesquisa da enzima, né? Talvez fosse mais fácil você ver se a enzima está deficiente na mãe e no bebê, do que fazer a pesquisa genética. Mas eu acho que não sei se você sabe de, eventualmente, Maurício, o pessoal está pesquisando isso? Não, mas aí a gente poderia, se for feita a pesquisa genética na mãe do bebê, a gente consegue fazer a pesquisa genética no embrião também. Não, então, mas no Einstein, você sabe se está fazendo ou tem que mandar para fora? Porque tem alguns perfis que faz aqui em São Paulo, esse eu não conheço. Não, não sei. Então, a gente precisava pesquisar isso. Foi o que eu até não falei com a mãe, ela me ligou, porque eu falei que talvez isso fosse acontecer, porque eu até achei legal trazer o caso, porque eu fiquei na dúvida se a gente tinha esse diagnóstico, com certeza mesmo, por causa daquelas outras alterações que estavam um pouco confusas, né? Da plaquetopenia, de alguma coisa surgindo. Como é que resolve, em quanto tempo, enfim, essa esteatose? Ela limpa logo, ou você pode fazer um diagnóstico retrospectivo de esteatose na mãe? Como que é? Você leu alguma coisa? Não vi. Mas talvez seja deve existir essa dúvida, mas é como não tinha antes, porque dentro de sensibilidade, especificidade, a presença de esteatose no ultrassom não é um diagnóstico. Se pensasse em biopsiá-la agora, doutor, quem sabe? Porque é um dos critérios ali, né? Por exemplo. É que ela está tudo normal, né, Luiz? É difícil você biopsiar alguém com todas as enzimas normais, tudo normal, para saber se ela, eventualmente, se ultrassonograficamente não tem esteatose, se isso a gente achar numa agulha, né? A microscopia, né? Seria mais realmente para deixar o diagnóstico como acho que o que a gente teria que fazer aqui é tentar ver se consegue dosar a enzima e a mutação. E acho que o aconselhamento seria a partir daí, e se eventualmente, como ela mostrou o desejo, o marido também estava junto, talvez, se for isso, fazer isso que o Maurício sugeriu aí no feto, né? No embrião que ela tem congelado. Mas eu fiquei intrigado com esse caso. Obrigado por me encaminhar, Maurício. Acho que a gente aprende com esses casos, faz a gente ir aos livros. O senhor sempre escreveu os capítulos de hepatite e gestação nos livros de obstetrícia. Eu falei, um caso para quem sabe, quem entende de fígado e gestação. A doutora Maria Lúcia foi minha parça nesses livros. A gente, principalmente de hepatite viral, a gente escreveu alguns, né, Mary? Escrever capítulo é fácil, né? O duro é conduzir os casos difíceis. Muito legal. Eu separei um slide aqui mais para o pessoal dos residentes e para o pessoal da especialização, que é um slide clássico, né? Não sei se Maurício acrescentaria alguma coisa,
mas é um gráfico que mostra as doenças coincidentes, né, que pode acontecer numa mulher grávida ou numa mulher não grávida. Tem as hepatites virais, a hepatite herpética, que é muito grave na grávida, né, como o Gama lembrou também da hepatite E. Os cálculos, né, que talvez seja a principal causa de icterícia na gravidez. Síndrome Budd-Chiari, a gente acabou vendo uma vez no ambulatório há muito tempo, quando a gente era pós-graduando, e depois reverteu completamente o quadro, depois que o bebê nasceu. Alguma coisa induzida por droga. E se o paciente for uma doença crônica, né? Se ela tiver uma B ou C crônica, se tiver uma autoimune, que foi comentado, ou um Wilson, ou uma cirrose por qualquer causa. E lembrar que essas daqui são as próprias da gravidez, né? A colestase intrahepática da gravidez, que a Amélia achou que fosse isso hoje o caso, porque a gente acabou discutindo alguns. A hiperemese gravídica, que é do primeiro trimestre. A pré-eclâmpsia, a síndrome HELP, e a esteatose aguda da gravidez. Então, eu acho que foi o que eu preparei aqui, e eu não sei se sobrou alguma coisa para a gente discutir, para a gente aproveitar o Maurício. Alguém gostaria de perguntar? Edu, Oi. eu queria te perguntar. Na prática, né, assim, e mesmo aí vocês num centro maior, há essa dificuldade de você fazer esses exames diagnósticos aí, tanto na criança, né, quanto na mãe, para decidir o futuro gestacional dessa paciente. E aí, a minha pergunta é o seguinte: na imensa maioria das vezes, na prática clínica, a gente não vai ter essa informação disponível, né? E, diante disso, com o questionamento da mãe em relação às gestações futuras, o que você pensa em relação a contraindicar em absoluto? Eu acho que ainda tem um contexto todo especial, porque o pai, né, parece que tem azospermia e tem os embriões lá congelados, quer dizer, ela tem uma pretensão de aumentar a prole, e eu queria entender, né, o que você sugeriria para essa doente, baseado em risco de recorrência, e do doutor Maurício, se ela optar por uma nova gestação, como é que seria a condução, se ela caracterizaria aí uma gestação de alto risco e teria alguma atitude mais enérgica, vamos dizer assim, em frente a essa gestação? Bom, Fabinho, eu acho que exatamente o que você está perguntando, eu acho que se a gente não tiver condições de fazer isso, de fazer essas dosagens, eu acho que a gente deve, o aconselhamento para os pais é de que talvez já desde o começo deva acompanhar com um especialista em gravidez de alto risco, né, com a possibilidade de repetir o quadro, porque a mortalidade caiu muito da esteatose aguda da gravidez, né, com a terapia intensiva associada ao obstetra, né, ao hepatologista. A gente vê que era uma catástrofe a esteatose aguda da gravidez há 20 anos atrás. E hoje acho que a mortalidade, pelo menos de literatura, acho que é de 5% a 10%. Então, é um risco para a mãe, mas eu acho que cada vez menor, e eu acho que a gente tem essa orientação, se não conseguir fazer, colocar o risco, e eu acho que ela deve ser acompanhada desde o início com um obstetra que tem experiência em gravidez de alto risco. Não sei se é isso, Maurício, você... Eu acho que é isso. Ainda bem que a esteatose ela aparece no terceiro trimestre, né? Então, a gente pode falar para ela, ó, deve aparecer no terceiro trimestre. Então, porque nós obstetras temos preocupação em relação do binômio materno-fetal, né? Então, se tiver uma esteatose, talvez a gente tenha que interromper a gestação. Como aparece no terceiro trimestre, a gente tem uma facilidade maior disso, mas a gente vai ter que ficar monitorando para ver a função hepática dela e que se algum momento modificar, daí a gente vai ter que pesar entre o risco-benefício e também pesar
a idade gestacional que isso vai acontecer, e ela tem que estar consciente disso, que pode a gente precisar fazer o parto no meio do caminho, né? Como é uma doença extremamente incomum, essa faz parte das raras, né? Você acompanha, além dessa, você vê uma vez por ano um caso assim, a frequência é maior, é menor. Eu acho que que a gente na interconsulta da obstetrícia no passado era uma coisa raríssima. A gente sempre faz diagnóstico, mas nem sempre a gente consegue definir, né? Eu acho que, assim, eu tenho 32 anos de formado, e eu acho que é a terceira vez que eu vejo uma esteatose hepática, né, aguda na gestação. Vi no hospital, quando eu era residente, depois eu vi passando visita no Vila Santa Catarina, que era a maternidade da Faculdade de Medicina do Einstein, e vi agora. É raro. Fabinho falou que viu um gama. Você viu? Alguém mais viu outros casos? Não. Eu já vi 2 casos de HELP, por isso que eu perguntei ao doutor Maurício. Um caso foi 48 horas após o parto, mas eu nunca relato de esteatose hepática aguda da gravidez, só relato de casos na literatura. Eu estava até buscando ainda há pouco aqui, doutora, em relação ao que a doutora Maria Lúcia perguntou sobre dá para ver quanto tempo a esteatose regride. De um modo geral, aqui, do que eu vi rapidamente aqui, em 1 a 4 semanas após o parto, né, há uma recuperação plena, tanto do ponto de vista clínico quanto laboratorial e de imagem, quando o ultrassom evidencia sinais de esteatose, né? Então, parece que em 4 semanas você tem uma normalização por completo do quadro laboratorial ou né, imagem. Então, não é algo que a gente pudesse resgatar depois de 30 dias após o parto, né? É rápida essa mobilização de gordura, né? Nenhuma outra situação você tem uma mobilização tão rápida da gordura. Porque, como o doutor Edu falou, é uma mitocondriopatia, não é a esteatose hepática aguda da gravidez, né? Essa deficiência da 3-hidroxiazincoenzima dehidrogenase, né? E assim, se você tira o feto, você está tirando, obviamente, o fator patogênico ali da doença, né? Eu também achei uma rapidez, mas assim, eu peguei aqui 3 artigos rápidos, assim, em 1 a 4 semanas, a resolução plena das alterações laboratoriais e a imagem. Então, legal. Essa paciente foi em 2 semanas, né? Estava tudo normal em 2 semanas, né, Maurício? Tudo normal. O primeiro retorno que ela fez com você já estava tudo normal. Sim. Impressionante, né? Bom, gente, queria agradecer a presença de todos, todas, e principalmente do professor Maurício, que trouxe bastante informação para a gente de uma coisa que a gente não é nosso dia a dia, né? Mas vira e mexe, a gente é consultado para saber, fazendo durante a gravidez, em várias doenças hepáticas. Eu queria agradecer muito a presença dele, a contribuição dele, e se a gente tiver um outro caso complicado, nós vamos te convidar. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande. Eu sempre estive aí na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, por muito tempo, e tenho um carinho muito grande pela Escola Paulista de Medicina, e, para mim, estou sempre à disposição de vocês. Valeu. Obrigada. Quer encerrar a reunião, doutora Maria Lúcia? Obrigado. Então, só agradecer mais uma vez a presença de todos, o professor Maurício, o Luiz Gustavo, né, que foi aí brilhante nas suas colocações, com a sua esposa obstetra,
E agradecer a todos, Eunice e você, por trazer esse caso bem legal. Muito bom. Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Eunice. Obrigada. Tchau, tchau.